Ministro Nunes Marques é sorteado como relator de pedido para cassar decisão de suspensão do X no Brasil. E você vai ver ainda. Prefeito de Criciúma é preso em operação do GAECO, que investiga fraudes em serviço funerário em Santa Catarina. O Brasil tem mais de 6 milhões de casos prováveis de dengue e estado de São Paulo lidera ranking da doença no país. E ainda, PIB do Brasil cresce 1,4% no segundo trimestre. Indústria e serviços compensaram queda da agropecuária. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 36 minutos. Nós chegamos ao vivo para te manter bem informado com as principais notícias desta terça-feira, dia 3 de setembro. O PIB do Brasil cresceu no segundo trimestre deste ano. De acordo com o IBGE, a indústria e serviços tiveram altas importantes e compensaram a queda da agropecuária. Vamos ver. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Este é o 12º resultado positivo, seguido do indicador, em bases trimestrais. O saldo vem depois da atividade econômica brasileira crescer 1% no primeiro trimestre do ano, com uma forte expansão do comércio. O resultado anterior, de 0,8%, foi revisado pelo IBGE. Neste segundo trimestre, a indústria cresceu 1,8% e o setor de serviços, 1%. As importantes altas acabaram compensando a queda de 2,3% da agropecuária. Pelo lado da demanda, todos os itens cresceram. O consumo das famílias e o consumo do governo subiram 1,3%, enquanto os investimentos voltaram a reagir depois de um 2023 fraco, com alta de 2,1% neste trimestre. Em valores correntes, o PIB totalizou 2 trilhões e 900 milhões de reais. Com os resultados, o PIB brasileiro teve alta de 3,3% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Já a alta acumulada em 4 trimestres é de 2,5%. E agora a gente muda de assunto porque a gente vai falar agora sobre um tema muito importante. Desde 2013, a campanha Setembro Amarelo mobiliza a sociedade sobre a importância de discutir a saúde mental e a conscientização sobre a prevenção ao suicídio. É uma triste realidade que ainda atinge milhares de vidas e um problema de saúde pública. De acordo com a última pesquisa realizada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2019 foram registrados mais de 700 mil casos em todo o mundo. Isso sem contar as subnotificações, que podem atingir 1 milhão de casos. No Brasil, são cerca de 14 mil. Isso significa que, em média, 38 pessoas atentam contra a própria vida por dia. Neste ano, o lema da campanha é "Se precisar, peça ajuda". Vamos falar sobre esse assunto com a psicanalista Amanda Souza. Amanda, bom dia para você. Seja muito bem-vinda ao jornalismo da Hit TV. Olá, muito bom dia, pessoal. Desde já eu agradeço mais uma vez o convite. Amanda, como perceber os sinais e quais os fatores de risco? Bem, na verdade, a gente precisa, se você convive com alguém, ou até mesmo para uma autoanálise aqui junto comigo, eu sempre falo, fique atento aos pequenos sinais. Eles são muito sutis. No tanto que muitas das vezes, quando vão perceber, é quando já está em um estágio muito avançado. Mas existem sinais sutis que a gente pode, você que convive 24 horas com alguém, divide um teto, ou até mesmo para as empresas, eu falo, aquela pessoa que era comunicativa começa a se isolar. Aquela pessoa, por exemplo, dentro de casa, era muito falante, sempre compartilhava do dia a dia e apresenta uma reclusão.
uma melancolia em excesso. Então, esses sinais, falas coléricas ou melancólicas, falas de desistência ou de desesperança diante da vida, são pequenos sinais que, se você der atenção, incentivar essa pessoa a buscar ajuda psicológica, você pode aí trabalhar com uma boa prevenção, convidando essa pessoa ao acompanhamento psicológico. Agora, como que a gente aborda uma pessoa que pensa que a vida já não tem mais sentido, Amanda? Eu sempre falo, né, para a gente poder fazer uma prevenção, a gente está em Setembro Amarelo, esse tema é excelente. E para a gente fazer uma prevenção do suicídio, o ideal, eu sempre falo, é falar sobre a vida. É trazer esperança para essa pessoa. Porque se você acaba apoiando as falas dela, isso vai incentivar ela do contrário. Então, eu falo, para a gente poder fazer uma prevenção ao suicídio, primeiro, você que quer falar sobre o suicídio, sobre a prevenção do suicídio, é muito estudo, é você sempre estar visualizando profissionais que falam sobre a área e buscar o máximo de conteúdo, para que quando você for falar sobre prevenção ao suicídio, você venha trazer esperança. E é tudo que uma pessoa precisa. Porque uma pessoa que está com ideação suicida, que está em caso de depressão severa, o que essa pessoa perdeu? Essa pessoa perdeu aquela questão de esperança diante da vida. Às vezes as pessoas pensam que depressão é tristeza, né? Não, a depressão, na verdade, é quando a pessoa perde o interesse na vida. Então, falar sobre prevenção, a pessoa tem que estudar muito, para que quando ela chegue nas redes sociais, ou no meio dele na escola, na faculdade, na empresa, no âmbito religioso, trazer uma mensagem trazendo esperança sobre a vida, estimulando essa pessoa, dizendo: a vida é muito interessante. Pois é. E aí o lema, né? Se precisar, peça ajuda. É muito importante a gente trazer esse assunto aqui, né, Amanda? Porque nós precisamos conscientizar realmente as pessoas a falarem sobre suicídio. É um tema muito pesado, é claro, é muito forte, mas a gente precisa conscientizar e trazer, né, a esperança realmente, porque a vida vale a pena. Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Foi um prazer te ouvir e falar contigo. Sempre. Até uma próxima. Até. Nós acabamos de conversar com a psicanalista Amanda Souza. E olha, agora a gente traz outro assunto. O ministro Nunes Marques foi sorteado como relator de pedido para cassar a decisão de Alexandre de Moraes e os outros ministros da primeira turma sobre o X, a plataforma, rede social que foi banida aqui no Brasil. O Partido Novo alega que o despacho é inconstitucional. Uma ação do Partido Novo tenta reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a rede social X no país. Além disso, o processo também questiona a multa de 50 mil prevista na decisão de Moraes para quem usar serviços, que camuflam o endereço de um computador para driblar o bloqueio e usar o X. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, foi sorteado como relator deste julgamento. Moraes tomou a decisão na semana passada e o despacho foi confirmado nesta segunda-feira, por unanimidade, pela primeira turma do STF em plenário virtual. Como relator do caso, o ministro Nunes Marques pode dar uma decisão individual ou submeter o tema a plenário. Em muitos casos, os magistrados no Supremo Tribunal Federal fazem as duas coisas. Dão uma decisão monocrática e levam o caso ao plenário em seguida, para colher os votos dos demais ministros. O bloqueio do X no Brasil foi definido após a rede social, comandada pelo bilionário sul-africano Elon Musk, descumprir uma série de decisões do próprio STF ligadas ao bloqueio de perfis com mensagens criminosas ou antidemocráticas. O X também tem multas pendentes no Brasil relacionadas ao tema e, recentemente, deixou de ter um representante legal no país que possa ser acionado pelo judiciário nesses e em outros processos. E veja a seguir, conheça a cidade colorida do Chile, que é patrimônio cultural da humanidade. Os detalhes você confere daqui a pouquinho, nós voltamos já já.
Nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. O prefeito de Criciúma, em Santa Catarina, foi preso nesta manhã em uma operação do GAECO, que investiga crimes envolvendo fraude de licitação em serviço funerário. Quem traz todas as informações é a nossa repórter, Michele Veiga. Oi, Michele, conta pra gente sobre esse caso. O Grupo de Operações Especiais e também o Grupo Antifraude de Santa Catarina fez a sua segunda fase da Operação Caronte, que visa desmantelar aí algumas informações e 38 denúncias envolvendo o sistema funerário de algumas cidades aqui do estado. Dentro dessa segunda fase da operação, 10 pessoas tiveram mandado de busca e apreensão feitos, ou seja, foram levadas às penitenciárias aqui do estado. Entre elas, o prefeito municipal de Criciúma, Clésio Salvaro, que estava na sua residência logo pela manhã e foi abordado pelos policiais dos grupos e encaminhado à audiência de custódia e logo depois ao presídio no norte do estado de Itajaí. Ao todos esses mandados de busca e de apreensão foram expedidos e cumpridos em Criciúma, Jaraguá do Sul, Florianópolis e na cidade de São José. Entre todas as denúncias, o grupo, que já envolve 17 pessoas desde a primeira fase, está sendo denunciado por fraude licitatória, contratual, corrupção, crime contra a ordem econômica e economia popular envolvendo os serviços funerários. Esses serviços foram estabelecidos no município de Criciúma no último ano, onde algumas funerárias concorreram no processo licitatório e acabaram se instalando na cidade. O município de Criciúma, portanto, aguarda aí a ordem expedida pela Câmara de Vereadores para que o vice-prefeito, que não estava concorrendo ao pleito desse ano, acabe assumindo o município. Muito obrigada, Michele, pelas informações, nossa repórter de Santa Catarina. E agora a gente traz um destaque internacional. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu perdão aos parentes dos 6 reféns israelenses encontrados mortos em Gaza e enterrados em Israel no domingo. Hamas assegurou que os reféns vão voltar em caixões se Israel mantiver a pressão militar. Eu disse às famílias, e repito esta noite também, peço perdão por não tê-los trazidos de volta vivos. Estávamos perto, mas não tivemos sucesso. A declaração foi feita em uma rara entrevista coletiva. Netanyahu afirmou que o movimento islamista palestino Hamas pagará um preço muito alto. O primeiro-ministro também declarou que os militantes do Hamas executaram 6 reféns com um tiro na nuca. Os corpos foram encontrados em um túnel na faixa de Gaza. Em várias cidades houve manifestação para exigir um cessar-fogo em Gaza e um acordo para a libertação dos reféns. O Hamas assegurou nesta segunda-feira que os reféns vão voltar em caixões se Israel mantiver a pressão militar. A informação consta em um comunicado do porta-voz do braço armado do movimento palestino, as brigadas Ezzedine al-Qassam. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que Netanyahu não está fazendo o suficiente para obter um acordo sobre a libertação dos reféns em poder do grupo islamista. E o Brasil tem mais de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue, isso neste ano. O estado de São Paulo lidera o ranking de maior número da doença. O painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde contabilizou, de janeiro a agosto deste ano, 6,5 milhões de casos prováveis de dengue. E dados contabilizaram ainda 5.244 mortes confirmadas e 1.985 em investigação para a doença. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é de 3.201 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os números mostram que 55% dos casos de dengue identificados entre mulheres e 45% entre homens, as faixas etárias que mais contabilizaram infecções pela doença são de 20 a 29 anos. Já os grupos menos atingidos são crianças com menos de 1 ano, idosos com 80 anos ou mais e crianças de 1 a 14 anos. São Paulo lidera o ranking de estados que registraram maior número de dengue grave ou com sinais de alarme este ano,
com um total de quase 25 mil casos. Em seguida, aparecem Minas Gerais, com cerca de 15 mil, Paraná, com mais de 13 mil e Distrito Federal, com 10 mil casos. Já os estados com menos casos graves ou com sinais de alarme são Roraima, Acre, Rondônia e Sergipe. E agora a gente muda de assunto porque nós vamos conhecer uma cidade chamada Valparaíso, no Chile. Vem comigo. Valparaíso, conhecida como Valpo pelos chilenos, é famosa por suas colinas íngremes que oferecem vista panorâmicas do Oceano Pacífico e suas casas coloridas. A cidade é considerada um importante centro histórico e cultural do Chile, sendo declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Entre as atrações principais estão o Cerro Concepción e o Cerro Alegre, dois dos morros mais famosos. Valparaíso desempenha um papel importante na economia chilena e tem uma atmosfera marítima única, com um movimentado porto e mercados de peixes frescos. E antes de encerrarmos esta edição, nós vamos agora com uma câmera ao vivo da cidade. Vamos então direto para Valparaíso, no Chile, aqui pertinho. E olha, você vai ver agora na imagem um céu bem limpo, sem nuvens, realmente super bonito. E parece que tá bem calor por lá, né? Mas não tá não. Por lá faz 13 graus agora nesse momento e lá é 1 hora a menos do que aqui no Brasil, ou seja, lá são 10 horas e 54 minutos. E a cidade é vizinha a Viña del Mar e está a cerca de 115 quilômetros da capital chilena. É a terceira mais povoada, perdendo apenas para Santiago e Concepción. A cidade também é composta por morros e é conhecida por casas coloridas, como você viu na reportagem, pinturas e grafites espalhados por toda a cidade. E com essa vista maravilhosa e esse céu tão azulzinho, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima terça-feira para você.